Está começando o programa Empresas e Profissionais do Paraná NET. Oferecimento Devanil Corretor de Imóveis, trabalhando negócios para ver você feliz. O programa é Empresas e Profissionais do Paraná, o IPZEC, a PAPCAM e os agentes realizadores da 4ª Conferência Nacional, que fala sobre meio ambiente, alimentos saudáveis e saúde humana, juntamente com os nossos parceiros de apresentação, professor Jairo Torino Penac e Voltair Galdino da Nóbrega, temos a honra de chamar o professor doutor em educação, Afonso de Souza Cavalcante. E o tema é o passado. Meu nome é Afonso de Souza Cavalcante, sou membro da Academia de Letras, Artes e Ciências Centro-Norte do Paraná, da cidade de Apucarana. Sou mestre em filosofia, doutor em educação. Atuei como professor do ensino fundamental, médio e superior durante 42 anos. Minha tarefa hoje, como contribuição nessa videoconferência, é falar do tema do passado do planeta Terra ao presente humano em mudanças. Vou fazer em 3 partes. A primeira parte sobre a formação do planeta nas eras geológicas. A segunda parte, uma leitura rápida sobre a obra O Fenômeno Humano, de Pierre Teilhard de Chardin. E a terceira, uma leitura mais classificada sobre a encíclica papal Laudato Si. O objetivo é exatamente focalizar o meio ambiente. Então, um pouco de paciência. Iniciando, número 1, eras geológicas. Eras geológicas corresponde à denominação dos geólogos de uma fase da história da Terra. A história do nosso planeta, que tem cerca de 4,6 bilhões de anos, foi dividida pelos geólogos em escalas de tempo, como formas de melhor organizar a compreensão sobre a passagem da evolução da Terra. Os longos intervalos menores de tempo são chamados de unidades cronoestratigráficas, que por sua vez são divididas em éons, eras, períodos, épocas, idades. Éon é a denominação de um grande período de tempo geológico, não tão grande que chega a ser praticamente indeterminado. Como a idade geológica da Terra é de aproximadamente 4,6 bilhões de anos, a melhor interpretação dessa passagem é feita pela transformação desses anos em 4 éons: Ardeano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico. Uma era geológica corresponde ao modo como os continentes e os oceanos se distribuíam e como os seres vivos da Terra se encontravam. Período geológico é uma divisão da era. Época é um intervalo menor de tempo dentro do período. Já a idade corresponde à menor divisão do tempo geológico e tem a duração máxima de 6 milhões de anos. Então vamos ao éon Hardeano. O tempo geológico denominado éon Hardeano marca a primeira fase da Terra e se caracteriza pela formação do sistema solar. Em sua formação, a Terra resumia-se a material condensado orbitando o Sol. Pela força da gravidade, esse material foi se fundindo em camadas diferentes e, à medida em que o planeta se esfriava, adquiria a estrutura atual, com um núcleo de ferro, manto de silicato e uma crosta externa muito fina. Esse período geológico termina com a formação das rochas mais antigas, preservadas na superfície do planeta. O nome Hardeano vem de Hades, do submundo da mitologia grega, e representa condições consideradas infernais da Terra durante sua primeira parte da história.
Nessa passagem geológica, grande parte do planeta Terra estava fundido. À medida que a Terra se esfriava, adquiria a estrutura que conhecemos hoje: um núcleo de ferro, manto de silicato e crosta externa muito fina. O éon arqueano é quando a vida surge pela primeira vez na Terra. Ainda não há continentes, apenas pequenas ilhas e um raso oceano. A palavra arqueano significa antigo. Esse período geológico começou a se formar quando a Terra havia se esfriado há aproximadamente 4 bilhões de anos. A atmosfera terrestre era composta por gases vulcânicos, nitrogênio, hidrogênio, carbono e níveis baixos de oxigênio. Começam a se formar os primeiros oceanos, e neles os primeiros organismos unicelulares, procariontes e eucariontes. O éon arqueano é dividido em 4 eras: Eoqueana, Eorqueana, de 3,8 bilhões a 3,6 bilhões de anos; Palearqueano, de 3,6 a 3,2 bilhões de anos; Mesoarqueano, de 3,2 a 2,8 bilhões de anos; Neoarqueano, de 2,8 a 2,5 bilhões de anos. Nestas 4 eras, a Terra ainda sofria um intenso bombardeamento de meteoritos. Surge um supercontinente chamado de Vabara e as primeiras bactérias. O chamado éon proterozoico. O éon proterozoico é caracterizado pelo surgimento dos primeiros seres multicelulares. Por isso o nome vem da combinação das palavras gregas próteros, primeiro, e zoico, vida. Esse é o último estágio pré-cambriano, há 3,7 bilhões de anos atrás. As primeiras formas de vida, algas verdes e vermelhas, começam a desenvolver fotossíntese. O fim do éon proterozoico é marcado pela glaciação generalizada. Os continentes eram agrupados em uma massa única, denominado Rodínia, que fragmentou-se e deu origem aos paleocontinentes: Laurência, Báltica, Sibéria, Cazaquistão e Gondwana. O éon proterozoico é dividido em 3 eras. Era paleoproterozoica, de 2,5 a 1 bilhão a 1,6 bilhões de anos atrás. Este foi marcado pelo surgimento de seres eucariontes. A era mesoproterozoica durou de 1,6 a 1 bilhão de anos atrás, quando é formado o supercontinente Rondônia e a reprodução sexual. Era neoproterozoica, 1 bilhão de anos atrás, a 542 milhões de anos atrás, quando já existiam animais multicelulares marinhos. Éon fanerozoico. Este é o fim em que vivemos e foi iniciado há 542 milhões de anos. A palavra fanerozoico deriva do grego e significa vida, zoico, aparente, faneros. Então, vida aparente. O éon fanerozoico é dividido em 3 eras: a era cenozoica, a era mesozoica, a era paleozoica, e estas 3 eras são divididas em períodos. A era cenozoica, então, tem 3 períodos fundamentais: o quaternário, o neogênio e o paleogênio. A era paleozoica
é compreendida entre 542 a 241 milhões de anos. Do grego, paleo significa velho, antigo, e zoica, vida. Esta era representa dois importantes acontecimentos da vida na Terra, sendo marcado pelo primeiro registro seguro de animais com partes minerais, conchas e carapaças. O segundo evento ocorre ao final há 248 milhões de anos atrás, quando ocorre a maior extinção em vida em massa na Terra. A Era Paleozoica é dividida em 6 períodos geológicos: o Cambriano, o Ordoviciano, o Siluriano, o Devoniano, o Carbonífero, o Permiano. O período Cambriano. Este é o primeiro período da Era Paleozoica e ocorreu entre 545 e 495 milhões de anos atrás. Nesse período, a Terra já apresenta animais com exoesqueletos, além de micro-organismos filamentosos. É o início da exploração de vida abundante e diversificada. O período Ordoviciano durou de 495 a 443 milhões de anos atrás. É quando aparece a fauna invertebrada e peixes primitivos, sem mandíbulas e com pares de nadadeiras. Ocorre a chamada explosão cambriana, com a definição da vida marinha e briófitas. Também ocorre a maior extinção em massa da Era Paleozoica, em decorrência da formação das grandes geleiras. O período Siluriano ocorreu de 442 a 417 milhões de anos atrás. Esse período é marcado pela abundância de vida marinha e recuperação da glaciação do período Ordoviciano. A fauna da Terra é composta por peixes com mandíbulas, peixes de água doce e insetos como aranhas e centopeias. Já a flora é marcada por plantas terrestres que aparecem a primeira vez. O chamado período Devoniano foi iniciado há 416 milhões de anos atrás e terminou em 359 milhões de anos. É chamada de período dos peixes. O mundo devoniano foi povoado por plantas e animais, a maioria extinta. A vida terrestre também começa a ficar refinada com o aparecimento de plantas vasculares, antrópodes e os primeiros tetrápodes em águas rasas. O período Carbonífero durou de 354 a 290 milhões de anos e recebe este nome em decorrência das vastas camadas de carvão que se estendem pelo norte da Europa, Ásia e América do Norte. É nesse período geológico que surgem os montes Apalaches e as grandes florestas do planeta. No período Carbonífero, os répteis adquirem a capacidade de reprodução. Os mares tropicais passam a abrigar uma grande diversidade de vida, incluindo branquiópodes, briozoários, moluscos e equinodermos. Em terra, surgem os primeiros insetos alados e as plantas já portavam sementes. Havia samambaias, além de plantas com o tronco significativo. O chamado período Permiano é o último período da Era Paleozoica e começou há 299 milhões de anos atrás, terminando há 251 milhões de anos. Nesse período, a Terra era habitada por uma grande diversidade de insetos terrestres e vertebrados. Entre os insetos estavam cigarras, piolhos, besourros, moscas,
vespas e mariposas. Os continentes da Terra estão agrupados em um único, chamado Pangeia. O fim do período é marcado pela extinção em massa de 95% de toda a vida da Terra. A Era Mesozoica. A era geológica chamada Mesozoica se inicia quando há somente um continente na Terra, a chamada Pangeia. Durou entre 241 milhões e 65,5 milhões de anos atrás, compreendendo os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. Esta era foi marcada por intenso vulcanismo e a fragmentação da Pangeia em dois continentes, a chamada Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul. Então começa as coisas a se movimentarem. Período Triássico. O período Triássico começou há 255 milhões de anos e terminou em 199,6 milhões de anos atrás. Entre a recuperação da pior extinção em massa ao fim do período Permiano. A vida no período Triássico demora um tempo para se recuperar e a diversidade biológica é favorecida pelo calor, que atingia até mesmo as regiões polares e o clima quente e árido. Surgem os primeiros dinossauros e mamíferos ovíparos, marcando o repovoamento do planeta. Além dos dinossauros, surgem os primeiros répteis voadores, os pterossauros, tartarugas, sapos e os mamíferos. Nos oceanos, surgem os invertebrados e corais evoluem para espécies novas. Aumenta a variedade de moluscos, tais como as mariposas e os caracóis. Surgem os primeiros tubarões e répteis marinhos. O período Jurássico. O período Jurássico durou entre 205,7 milhões e 142 milhões de anos atrás. Está bem pertinho já, hein? A fauna nesse período é bastante variada e as águas invadem os continentes, formando grandes mares intercontinentais. Entre os exemplares da fauna estão os crustáceos, os peixes com estrutura moderna, os anfíbios, e surgem as primeiras aves e pequenos mamíferos marsupiais. Os mares são preenchidos por imensas variedades de tubarões, peixes ósseos, crocodilos marinhos e outros animais de todas as dimensões. Os répteis se estendem por todo o domínio da Terra e por isso que esse período foi batizado de Era dos Dinossauros. Havia ainda moscas, borboletas e libélulas. Grande parte da Terra estava coberta de árvores e plantas com flores. O período Cretáceo. O mundo sofreu mudanças significativas durante o período Cretáceo, que vai entre 145,5 milhões de anos e 65 milhões de anos atrás. Esse período é o apogeu dos chamados dinossauros no planeta. A Terra também era dominada por plantas como samambaias e plantas coníferas. A diversidade marinha é grande e não há muitas diferenças na fauna registrada no período Jurássico. As fraturas no continente Pangeia são visíveis. Os continentes assumem a conformação atual e essa condição é fundamental para a mudança da vida na Terra. Começam então as coisas se desencaixarem e formam os 5 continentes. Os dinossauros são extintos em decorrência da queda do meteorito de 10 quilômetros de diâmetro na península de Yucatán, no México. O evento deixou a Terra coberta de poeira durante meses e matou plantas, impelindo a fotossíntese, exterminou os dinossauros. Restaram então os répteis, somente crocodilos, lagartos e tartarugas. O
período Cretáceo também é marcado pelo surgimento dos mamíferos placentários. A Era Cenozoica. A Era Cenozoica é o tempo geológico atual. Iniciou há 65 milhões de anos atrás. O termo vem do grego kainés, recente, e zoica, vida. É dividida entre o período Paleogênio, Neogênio e Holoceno. Período Paleogênio. O período Paleogênio começa a 65,5 milhões de anos e termina a 23,3 milhões de anos atrás. É nesse período que aparecem os mamíferos modernos. A fauna, contudo, não difere muito da ocorrida no período Cretáceo. O Paleocênio é dividido em 3 épocas: Paleocênio, Eocênio e Oligoceno, Miocênio e Plioceno. É nesta época que ocorre o processo de formação das cadeias de montanhas da América do Norte. A fauna marinha exibe exemplares de pelecípodes, gastrópodes, equinoides surgiram o aparecimento dos mamíferos. Ainda como remanescentes do Cretáceo, a Terra ainda tem lulas, polvos, tartarugas, cobras e crocodilos. É nesse período que surgem os pequenos mamíferos ancestrais dos roedores atuais, mais precisamente da época do Paleocênio. A vida marinha vive intensa diversificação durante a época do Paleocênio, 54 a 33,7 milhões de anos atrás, quando também as placas tectônicas estão estabilizadas. Dando sequência, as aves passam por importante diversificação. Aparecem os peixes ósseos e ancestrais das avestruzes, rinocerontes, cavalos, baleias e peixes-boi. A época do Oligoceno. Somente na próxima época, denominada Oligocênio, é que aparecem as primeiras formas de macacos e grandes primatas. Com a duração de 33 a 23 milhões de anos atrás, o Oligoceno é marcado pelo desenvolvimento dos cães e de grandes felinos, como o tigre, dentes de sabre. A diversificação da fauna e da flora é intensa nas épocas seguintes. O Mioceno, 23 a 5,3 milhões de anos atrás, e o Plioceno, 5,3 a 1,8 milhões de anos atrás. Nessas épocas surgem focas, leões marinhos e baleias. Em terra habitam mamíferos como hienas, girafas, bovinos, ursos e mastodontes. Ainda surgem no Mioceno, época mais longa da Era Cenozoica, os grandes mamíferos como os cavalos, os rinocerontes, os camelos e os antílopes. A variedade é favorecida pela mudança da circulação oceânica, que apresentou ainda a evolução dos vertebrados marinhos. A marca da época do Plioceno é o aparecimento de hominídeos, mais precisamente o Australopithecus na África do Sul. O período Holoceno. Holoceno é o termo geológico que abrange os últimos 11,5 milhões de anos da história da Terra. Portanto, é quando surge o homem. Nós estamos aí. O termo vem da combinação das palavras gregas holo, todo, kainos, recente. Esse é considerado o momento geológico mais importante da Terra, com mudanças significativas no regime climático, que impacta diretamente na consolidação do desenvolvimento biológico. Surge o Homo sapiens e começa a sua tecnologia. Concluindo essa parte, era tecnológica, era geológica, que nós precisamos fechar o espaço. Em geologia, significa a subdivisão do tempo geológico, que divide um éon em unidades menores de tempo.
o éon fanerozoico é a divisão em 3 desses intervalos de tempo, o paleozoico, o mesozoico e o cenozoico, que representam os principais estratos no registro fóssil macroscópico. Muitas palavras, pouca compreensão se a gente não sentar e não fizer uma retrospectiva em cima. Mas é preciso observar o seguinte: são milhões de anos, bilhões de anos. Isso parece um salto no escuro. E o que nos interessa é pensar o planeta atual, com a humanidade atual, e que está cuidando dessa transformação. Estou aqui de paletó e gravata, e os primeiros homens jamais souberam o que é isso. Estou de cabelo penteado, de sobrancelha cortada, e os primatas jamais souberam o que é isso. Mas vamos agora a um espaço. Segundo tópico, leitura sobre a obra O Fenômeno Humano de Pierre Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin nasceu em 1881, morreu em 1955, era um padre, pesquisador, jesuíta, um cara muito inteligente. Então, ele confrontou a ciência com a teologia, aquilo que nós já sabemos que é a teoria da criação e a teoria da evolução. Uma síntese só sobre isso. Para o jesuíta, o grande evento intelectual do nosso tempo é a descoberta do tempo. A figura do mundo atual se revela aos nossos olhares como o fim momentâneo de uma gênese. Pode-se dizer de uma embriogênese imensa. Desde a sua formulação mais distante, a matéria se reveste a nós em um estado de gênese. Mais uma vez, não podemos ignorar uma ressonância teológica. Então, sobre isso, a gente verá à frente a palavra gen, o termo gen, e daí a monogenia e a poligenia. Vejamos. A criação do mundo não é uma ação pontual realizada uma vez para sempre em um passado distante, que teria produzido o mundo inicialmente harmonioso para o qual a humanidade tem procurado retornar ao longo da história, após esse estado inicial ter desaparecido por culpa do homem, o chamado pecado original, o que dizem os religiosos. Teilhard de Chardin não compartilha essa visão e percebe o inteiro universo do estado de gênese, ou seja, de criação contínua. O mal não está ausente, mas é a tentação permanente de voltar para trás, de desconstruir o que foi construído. Então não podemos voltar atrás daquilo que a ciência vai descobrindo. Ciência e fé têm que andar juntas. Nessa grandiosa visão evolutiva, o ser humano desempenha um papel específico. Para a ciência, é o resultado da evolução, uma transição quase contínua das formas pré-humanas àquelas humanas, uma conclusão em que Pierre Teilhard adere sem dificuldade, com base nas descobertas paleontológicas. Não são conhecidas e documentadas todas as etapas, mas os elementos, à medida que são descobertos, vêm colaborar com esta visão. Falar de resultados não significa, porém, que o destino da humanidade já esteja escrito na história evolutiva, em que o agir do ser humano seja determinado pela herança biológica. Pelo contrário, o emergir da consciência humana dá sentido a esse processo de longo prazo. Segundo Teilhard, a evolução não é uma aventura guiada pelo mero acaso. É verdade que ela determina as formas muito diversas, imprevisíveis, mas no seu interior é possível encontrar uma lógica.
as coisas estão em evolução. Existiram, portanto, direções evolutivas chamadas uma lei da evolução. De fato, em uma perspectiva de longo prazo, pode-se observar a partir dos índices mais elementares da matéria uma crescente complexidade que é acompanhada especialmente no mundo vivente por um crescimento de autonomia, ou seja, de consciência. Para Pierre Teilhard, existe uma lei de complexidade e consciência que se anuncia nesses termos: perfeição espiritual ou centralidade consciente, e síntese material ou complexidade. Nada mais são que os dois aspectos ou as duas partes correlatas de um mesmo fenômeno. O que se diz ciência e fé. Então, cabe a nós discutir se os seres vivos existentes no planeta vieram do princípio da monogenia, ou seja, se houve a monogenia, então houve um primeiro gene que surgiu, quando a Terra teve condições de ter vida. E a partir desse gene, houve uma evolução e surgiram os milhares de genes, originando todos os seres vivos existentes. Se pensamos na chamada poligenia, então a própria natureza se encarregou de gerar centenas de genes, já predeterminados a darem origem aos milhares de seres atuais. Daí, o interessante ter a mente aberta para acatar a teoria criacionista e a teoria evolucionista. Pierre Teilhard de Chardin, nesta obra, ele diz que o mundo vai ter modificações, porque a ciência não pertence àquele que a cria. A ciência, ela é patrimônio da humanidade. E essa ciência vai ser patrimônio da humanidade quando o homem se tornar um homem cristológico, um homem que pensa, que raciocina e que ama. Esse é o homem cristológico. A terceira parte dessa videoconferência, indo para o finalmente, entenda o ponto do Papa Francisco na encíclica Laudato Si, ou seja, louvado sejas. A encíclica dissecou as principais mensagens e os pontos chaves do texto do Papa. Por que isto parece algo sustentável? A mensagem central da encíclica Laudato Si, ou seja, louvado sejas, a primeira do papado de Francisco, produzida integralmente por ele, é uma frase repetida 3 vezes ao longo de suas mais de 190 páginas. E ele diz: tudo está conectado. O ser humano não está dissociado da terra ou da natureza. Eles são partes de um mesmo todo. Portanto, destruir a natureza equivale a destruir o homem. E destruir o homem, para os católicos, é pecado. Para quem tem cabeça boa, é pecado, é errado. Da mesma forma, não é possível falar em proteção ambiental sem que esta envolva também a proteção ao ser humano, em especial os mais pobres, os mais vulneráveis. Esse raciocínio, que o Papa Francisco chama de ecologia integral, permeia toda a construção da carta encíclica, tanto do ponto de vista da argumentação religiosa, quanto das prescrições políticas e científicas que Francisco faz num nível de detalhes assombroso, como quando critica a incapacidade das conferências internacionais de responder à crise climática, e então ele sugere uma saída gradual dos combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, propõe mudanças no modelo atual de licenciamento ambiental. A crise climática, segundo o texto da encíclica, é uma das faces de uma mesma grande crise ética da humanidade. Esta é produzida pela ruptura das relações com Deus, com o próximo e com a terra,
que o Papa chama de as 3 relações fundamentais da existência. Os padrões insustentáveis de produção e consumo da sociedade global, impulsionados pela tecnociência, fora do controle, levam à degradação das relações humanas e à degradação também da nossa casa comum, que é como Francisco chama o planeta. O planeta é a nossa casa comum, onde estão presentes Deus, o próximo e a Terra. Pouca coisa na agenda socioambiental parece ter escapado à análise de sua santidade. Além do clima, Francisco pontua sobre a proteção dos oceanos, da poluição das águas, das espécies animais ameaçadas, das florestas e povos indígenas. Em relação a todos esses temas, as principais críticas recaem sobre os países ricos. A expressão produção e consumo aparece 5 vezes no texto, que são chamados a compensar os pobres pela degradação. Mas os países em desenvolvimento são também exortados a examinar o superconsumo de suas classes abastadas e não repetir a história dos ricos durante seu desenvolvimento. Em vários pontos da encíclica, Francisco fala do termo italiano, com gioia, como dizem os italianos, em campos minados. Defende abertamente, por exemplo, uma ideia ainda maldita nos círculos econômicos, a de que as sociedades abastadas precisarão decrescer para que haja recursos para os pobres se desenvolverem. Também compra uma briga histórica com a direita evangélica norte-americana ao sugerir que a noção de que o homem deve sujeitar a natureza é uma interpretação errada da Bíblia. Jamais se supôs uma sujeição selvagem, diz sim. É um cuidado que nós devemos de ter. A diferença é fundamental, já que os republicanos dos Estados Unidos frequentemente justificam a degradação ambiental, citando as escrituras que colocam o homem numa posição de domínio sobre o ambiente. A Laudato Si apresenta uma pequena revolução tecnológica ao colocar o homem como parte da natureza, uma parte especialmente criada por Deus. É verdade, não como algo esperado dela, mas sim. Francisco amarra os evangélicos, declarando de saída que a encíclica não é feita apenas para os católicos, mas para toda a humanidade de todas as religiões, crenças. E então, o Francisco vai mais adiante, eu vou sintetizar agora, para concluir, que o grande vilão da história estão as cidades. O planeta Terra, com mais de 7 bilhões e 200 milhões de habitantes, tem centenas de cidades grandes poluídas. E as fábricas, as extrações minerais, vegetais, as queimadas, os veículos, os motores, os combustíveis queimados. Então, tudo isso vem provocando a chamada poluição ambiental. E o planeta está morrendo. Se nós não acordarmos, morreremos com o planeta. Mas, como disse o meu companheiro que pediu essa palestra, eu gostaria de dizer a vocês que quando a Terra surgiu, eu já estava lá. Você já estava lá. O início da sua vida já estava lá. Nós somos um todo no planeta. Nós somos um todo. A nossa energia está no universo. E nós somos um microcosmos dentro do grande cosmos. Em mim, eu tenho as energias de todas as partes do universo, e principalmente do planeta Terra. Um grande abraço a todos e felicitações.